Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática e trago aqui nesse canal para você que é aluno ou aluna dedicada e quer um pouquinho mais do que a sala de aula, eu trago videoaulas abordando todos os tópicos que estão aí propostos para o plano de curso de 2022. Se você se inscrever aí no canal, você receberá as notificações e poderá assistir todas as videoaulas e o melhor de tudo, totalmente gratuito o curso. Você não paga nada, simplesmente a gente vai compartilhando conhecimentos, beleza? Então aguardo por você. E trago para você, aluno ou aluna do segundo ano, o tema progressão aritmética e progressão geométrica, abordando os tópicos termo geral da PA, soma dos termos da PA, termo geral da PG e soma dos termos da PG finita. Aqui quero mandar um abraço aos meus alunos da querida turma do segundo ano A, uma turma fantástica, eu venho trabalhando com eles desde a 8ª série e gosto demais, vocês são demais. Então, para vocês e para quem mais se interessar, essa revisão dos temas PA e PG. Primeiro eu vou falar um pouquinho da PA. Vamos pegar aqui um exemplo básico, um exemplo numérico. Suponhamos que seja essa PA, que na verdade a PA, progressão aritmética, é uma progressão numérica que vai crescendo na mesma proporção. Veja que de 3 para 6 cresceu 3, de 6 para 9 cresceu 3, de 9 para 12 cresceu 3. Quando isso acontece, a gente diz que essa sequência numérica é uma progressão aritmética, a popular PA. Aqui a gente pode destacar que o primeiro termo que aparece aqui sempre vai ser o A1. A1. Por que A1? Esse 1 é o número do termo aqui nessa sequência. Esse termo 3 é o número 1. Se fosse o 6, seria A2. Se fosse o 9, seria o terceiro termo A3. Outra coisa que a gente explora também é a razão. O que é razão? É de quanto em quanto que está aumentando. Veja que se você pegar 6 menos 3, está aumentando de 3 em 3, de 3 para 6 aumentou 3, de 6 para 9 aumentou 3, de 9 para 12 aumentou 3 e assim por diante em toda a sequência numérica. Agora então, vamos procurar o 10º termo dessa sequência numérica. Para isso, ou você pode escrevendo os números aqui, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, ou você pode usar a fórmula. Aqui seria bem simples escrever os números, né? Sem ter fórmula. Porém, tem vezes que pede um milésimo termo. Então, para facilitar, a gente apela para essa fórmula, que diz que o termo geral da PA... Por que termo geral? Porque a fórmula que me permite encontrar qualquer termo nessa sequência é AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R, onde a N é sempre o último termo que eu busco, o A1 é sempre o primeiro termo, no caso aqui 3, o N é o número de termos que tem na progressão que eu estou trabalhando e o R é a razão de quanto em quanto está aumentando. Então agora é só pegar os ingredientes e fazer o bolo. No lugar de AN, A10, porque eu quero o 10º termo. No lugar de A1, o 3, que é o primeiro da filinha. No lugar de N, 10, porque eu quero o 10º termo. Então o número de termos que eu vou estar trabalhando é 10, menos 1 vezes a razão, que aqui é 3. E agora é só conta. 3, 10 menos 1, 9. Nós nunca fazemos conta de mais antes de fazermos conta de vezes. Isso tem que ficar claro, porque se você fizer 3 mais 9, depois multiplicar por 3, aí dança tudo. Então mantenha o 3, 9 vezes 3, 27. Enquanto não fizer a continha de vezes, não faça a continha de mais. A 10, 10º termo, é igual a 27 com 3, que dá 30. Você poderia até confirmar isso fazendo 15, 18, 21, 24, 27, 30. O 10º termo seria o 30, é o 30, né? Então agora a gente vai falar também como encontrar a soma dos termos, porque a gente precisa no APA encontrar, por exemplo, o 10º termo, a gente precisa encontrar a soma dos termos, que é dado pela fórmula SN igual a 1 mais AN, primeiro mais o último termo, vezes o número de termos que eu estou somando sobre 2. Então, S10, a soma desses 10 termos, vai ser A1, que é esse 3, mais AN, que é esse 30, que é o último termo mencionado, como eu disse, é o 30, né, que é o 10º termo, vezes o N, que é 10, porque a gente está somando 10 termos, sobre 2.
Assim, S10 vai ser 3 mais 30, 33. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 33, 165, porque 5 vezes 30 é 150, 5 vezes 3 é 15, 150 mais 15, 165. Então, a soma dos 10 primeiros termos dessa PA é 165. Eu vou trazer aqui um exemplo que às vezes o aluno demonstra um pouco mais de dificuldade para entender. A proposta é encontrar a soma de todos os múltiplos de 7 compreendidos entre 300 e 800. Então, primeiro eu tenho que saber quem é o A1, quem é o primeiro múltiplo de 7 que está aqui entre 300 e 800. Eu tenho que testar fazendo a continha de dividir. 300 dividido por 7, 4 vezes 7, 28, sobra 2 aqui, eu desço um 0, 3 vezes 7 não dá, 2 vezes 7, 14 para 26. Sobrou 6. Implica que esse 300 não dá para dividir por 7. Sobrou 6. Então, se eu aumentar mais 1 e colocar 301, dá, porque 6 mais 1 é 7. E aí, juntando 7, dá para dividir. Olha, 4 vezes 7, 28 para 30, 2, desço 1. 3 vezes 7, 21 para 21, nada. Dividiu, redondinho, certinho, bonitinho, não sobrou o resto. Então, o primeiro termo que divide por 7 é o 301. Veja que o 300 não dividiu. Sobraram 6 que eu juntei com 1, aí fez um grupo de 7, dividiu por 7, não sobrou o resto. Então, 301 divide por 7. Eu provei aqui, ele é múltiplo de 7. O primeiro múltiplo de 7 entre 300 e 800 é o 301. Agora, eu preciso achar a razão, mas a razão é muito simples. Se são múltiplos de 7, é porque estão aumentando de 7 em 7. E o N e o número de termos que tem, que são múltiplos de 7 entre 300 e 800? Não sei. Antes disso, eu preciso descobrir, e eu posso descobrir, qual é o maior múltiplo de 7 que está aqui nesse intervalo. Eu vou dividir aqui 800 por 7 que eu descubro. Aqui sobrou 1, aqui sobrou 3, desço 0, 4 vezes 7, 28, sobrou 2. Se sobrou 2, eu tenho que tirar 2 desses 800, que eu não posso passar para cima dele, eu tenho que passar para baixo. Então vai dar 798. Esses 2 que sobrou, eu tirei aqui, ó. Era 800, tirei 2, ficou 798. Dividindo aí, veja que vai dar redondinho, olha. Aqui, desci o 9, né? 1 vezes 7 para 9, sobraram 2, desço o 8. 4 vezes 7, 28 para 28, nada. Fechou. Então, 798 é divisível por 7. Por isso que eu digo que ele é o AN. Ele é o último termo antes do 800 que divide por 7. Está provado aqui. Certinho? Agora eu posso começar a responder a pergunta. A fórmula do termo geral da PA, a gente já viu que é AN, que é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Mas por que eu estou usando fórmula do termo geral se na verdade eu quero é soma? Porque eu não achei o N. E o único jeito de eu achar o N aqui é usando essa fórmula que tem um dado momento, né, que tem o N. Não posso resolver a soma se eu não tiver o N. E eu acho o N por essa fórmula. De que maneira? O AN, que é o último termo, 798, o A1, que é o primeiro termo, 301. O N eu não sei, e é ele que eu estou caçando, mas a razão eu sei, que é 7. 798 menos 301, que troca de lado, troca de sinal. E aqui, fazendo o chuveirinho, chuveirando aqui N por 7, 7N, menos 1 vezes 7, menos 7. Aqui agora, 798 tira 301, 700 tira 300, fica 400, né? 98 tira 1, fica 97. Então, 497. Esse 7 negativo eu trouxe para o primeiro membro. Para antes da igualdade ele veio positivo. 497 com 7 dá 504. Passei, só troquei de lado. Olha, 7Ns aqui no início, trocou de lado. Esse aqui também trocou de lado, então não necessita trocar sinal quando troca todo mundo de lado. 497 com 7, 504. N é igual a 504 dividido por 7, que vai dar 7 vezes 7, 49 para 51, desse 4. 2 vezes 7, 14 para 14, nada. 72. De posse do valor do N, eu posso voltar e achar a soma, que é dada pela fórmula Sn igual a 1 mais AN, que multiplica N sobre 2. Sn agora vai ser S72, porque eu estou caçando a soma dos 72 múltiplos de 7 compreendidos entre 300 e 800.
A1, 301. A N, eu tenho aqui que é 798. N, eu acabei de achar que é 72 dividido por 2. Agora, 301 com 798, 700 com 300 dá 1000. 98 com 1, 99. Então, 1099 que multiplica 36. Já dividi aqui 72 por 2. Multiplicando 36 por 1099, 6 vezes 9, 54, elevei 5. 6 vezes 9, 54, com 5 eu elevei 59, elevei 5. 6 vezes 0 é 0 e 5 é 5. 6 vezes 1, 6. 3 vezes 9, 27, elevei 2. 3 vezes 9, 27, 2, 29, elevei 2. 3 vezes 0 é 0 e 2 é 2. 3 vezes 1, 3. Somando aí, 9, 7, 16, elevei 1, com 5, 6 e 9, 16, elevei 1, com 6, 7, 2, 9, 39.526. Então a solução, a soma de todos os múltiplos de 7 compreendidos entre 300 e 800 é 39.565. Já que a gente falou bastante sobre a progressão aritmética, vamos falar um pouco sobre progressão geométrica. Vamos pegar um exemplo simples aqui. 3, 6, 12, 24. Veja que aqui não está somando com algum valor, está dobrando. 3 dobrou, virou 6, dobrou, virou 12, dobrou, virou 24. O A1, da mesma forma, é o primeiro termo, é 3. A razão aqui já muda, já vem com a letra Q. Q de quê? Q de quociente. Quer dizer que você encontra a razão em uma PG dividindo o segundo termo pelo primeiro. 6 dividido por 3 deu 2. Então a razão é 2. 2 porque está dobrando, certinho? Vamos supor que a gente quisesse encontrar aqui o décimo termo dessa PG. A gente tem uma fórmula que permite o cálculo, que é AN, que é igual a 1, que multiplica Q elevado a N menos 1, onde o AN é sempre o enésimo termo, ou seja, o último termo mencionado. O A1 é o primeiro termo, conforme a gente já disse, o Q é a razão e o N é o número de termos. Então, aqui no caso, o N é 10. O AN, o último termo que eu estou procurando, está aqui, eu não sei quanto. O primeiro eu sei, que é 3. Então, no lugar do A1 eu coloco 3. A razão também eu sei que é 2. E o N também eu sei que é 10, porque eu quero a soma dos 10 primeiros termos. Fazendo a continha aí, gente, pecado mortal, sem perdão, é resolver continha de vezes antes de fazer a potência. Pense nisso, pecado mortal. Não tem perdão. Você errou, já era. O resultado nunca vai sair certo. Grávida, deficiente, idoso e potência tem prioridade. Então mantém o 3 quietinho aqui, resolve a potência primeiro. 10 menos 1, 9. Depois volta, deixa o 3 quietinho, resolve a potência. 2 elevado a nona potência é 512. 3 vezes 512, 3 vezes 500, 1.500. 3 vezes 12, 36. Então, 1.536. Esse é o valor do décimo termo dessa progressão geométrica. Agora, vamos supor que a gente quisesse encontrar também a soma dos 10 primeiros termos dessa PG. A fórmula de cálculo da soma dos termos de uma PG é soma dos n termos de uma PG finita, porque tem PG finita e infinita. Nós estamos falando de PG finita, porque a gente vai enxergar o fim dela aqui no décimo termo. Já vimos que Q é o quociente de divisão, é a razão. Já vimos que N é o número de termos, né? Então, que A1 é o primeiro termo. Então, a soma dos 10 primeiros termos dessa progressão é A1, que é 3, que multiplica Q, que vale 2, elevado a N menos 1, ou seja, 10, que é o valor de N menos 1. Isso sobre Q, que vale 2 menos 1. Soma dos 10 primeiros termos dessa PG é 3. Como eu disse antes da potência, ninguém pode ser resolvido. 2 elevado a décima é 1024. Tira 1, nem vou pôr o denominador, porque 2 menos 1 é 1, a gente não usa colocar. 3 que multiplica 1024, tira 1, 1023. Então, 3 vezes 1023, 3 vezes 1000, 3000. 3 vezes 23, 69. Então, vai dar 3069. Essa é a soma dos 10 primeiros termos dessa progressão geométrica. Então, agora vamos à prática. Vamos exercitar. É uma forma também de progressão, porque disse aqui que é uma PG. E se você prestar atenção numa sequência numérica, que é uma PG, sempre o segundo termo dividido pelo primeiro vai ser igual ao terceiro dividido pelo segundo ou qualquer outro dividido pelo antecessor.
Veja, 4 por 2 dá 2, 8 por 4 dá 2. Então, isso eu posso aplicar aqui? Posso aplicar aqui também. A questão algébrica é um pouco mais complexa, né? Algébrica por quê? Porque entra letras. Quando entra letras, a gente diz a expressão algébrica. Aqui tem número numérica. Então, eu posso dizer que o segundo termo dividido pelo primeiro termo, termo é o que está dividido entre vírgulas, ok? Tem que ser igual ao terceiro termo, que é x mais 6, dividido pelo segundo, que é x. Aqui a gente faz o produto dos meios e dos extremos, ou seja, simplesmente multiplica em cruz. X vezes x, x quadrado. Aqui, novamente, eu vou voltar lá no chuveirinho que eu aprendi com essa turma do segundo A, enquanto eles estavam no 8º ano. 1 por todos e todos por 1. X por x, x quadrado. X por 6, 6x. 3 por x, 3x negativo. 3 por 6, 18 negativo. Aqui agora, passo esse para o primeiro membro, ele vem negativo, passo esse, ele vem negativo, passo esse, ele vem positivo, passo esse, ele vem positivo. Igualei a zero. X quadrado menos x quadrado, neca, sumiu. Acabou, um eliminou o outro. Aqui na matemática, dizem que os opostos se atraem, aqui na matemática os opostos se eliminam, né? Menos 6x mais 3x sobra menos 3x. E eu passo esse 18 para depois da igualdade de novo, ele vai negativo. X igual menos 18 sobre 3 negativo, que dá 6. Então, x vale 6. E é verdade, veja bem. 6 tira 3 no primeiro termo aqui, fica 3. 6 aqui no lugar do x. 6 mais 6 aqui fica 12. Veja que é uma PG, está dobrando. E também se eu pegar 6 dividido por 3 dá 2, 12 dividido por 6 dá 2. Certinho? Pediu para escrever a PG, está escrita. Agora então vamos aí para a PUC do Rio de Janeiro. Quando você for fazer o vestibular, aí você vai testar seus conhecimentos. Diz aqui que os termos da soma S igual 4, mais 8, mais 16, mais tantantam, mais 2048, estão em progressão geométrica. E é verdade, está dobrando, olha, 4, 8, 16. Qual é o valor de S? Já pensou se você não souber essa forma? Para somar esse povo todo, o A1 é o primeiro da fila, sempre é o 4. O Q, que é a razão, é a divisão do segundo pelo primeiro. 8 dividido por 4, que dá 2, simples assim. E o AN, que é o último mencionado, é 2048. Então, para eu achar a soma, como eu disse anteriormente, eu tenho que ter o valor do N, e eu não sei quantos termos tem aqui. Então, eu venho na fórmula do termo geral, que é essa aqui, e acho. AN, 2048, no lugar do A1, o 4, no lugar do Q, o 2, N menos 1, não sei quanto que é N, é justamente quem eu procuro. Aqui, passando o 4 para o primeiro membro, ele vem dividido. E nós temos agora 2 elevado a n menos 1. 2048 dividido por 4, 5 vezes 4, 20, desço um 4, desço 1, desço um 8, 2 vezes 4, 8 para 8, nada. Deu 512. Então, no lugar de 2048 dividido por 4, 512. E agora, José? Agora você decompõe em fatores primos o 512. O primeiro primo que divide o 512 é o 2. Que dá 256, por 2, 128, por 2, 64, por 2, 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Mas por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso? Porque aqui eu tenho uma base 2. Se eu consigo aqui uma base 2, aí já era. E 512 eu posso dizer que é 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 elevado à nona potência. Veja que maravilha, eu tenho duas bases iguais. Aqui, eu já troquei de lugar. Ó, 512 eu já coloquei aqui 2 elevado à nona depois da igualdade para ir adiantando e passei esse aqui para antes. Isso você pode fazer aí no seu caderno detalhadamente. Certo é que quando a gente tem bases iguais, a gente pode fazer aqui cachaca na muchaca, pode eliminar essas bases. E sobrou o quê? Sobrou n menos 1 igual a 9. Ou seja, n igual a 9 mais 1, porque quando eu passo esse 1 para o lado do 9, ele vem positivo, ou seja, n igual a 10. Achei o valor do n. Achei o valor do n, então aqui agora eu posso trabalhar na soma. Soma dos 10 primeiros termos, porque eu achei que o n vale 10, é igual a 1, que é 4, que multiplica Q, que vale 2, elevado a N, que agora eu sei que é 10, menos 1, sobre Q,
que vale 2 menos 1. Soma dos 10 primeiros termos aqui vai ser 4. Como eu disse, enquanto não resolver a potência, não resolva nada. 2 elevado à décima, a gente já viu que é 1024. 1024 tira 1, 1023. Se eu multiplico 4 por 1023, 4 vezes 1000, 4000. 4 vezes 20, 80. 4080. 4 vezes 3, 12, 4092. Essa é a solução, a soma de todos esses termos aqui, ó, do 4 até 2048 dá 4092. Espero que você tenha entendido